Queridos, quem esteve hoje pela manhã no nosso culto devocional ali no Colégio GGE, nós ministramos naquela ocasião sobre a identidade de Deus no encontro que ele teve com Moisés. Você pode inclusive já ir abrindo a sua Bíblia no livro de Êxodo capítulo 3. Eu comecei naquela ocasião dizendo que nós vivemos num mundo que passa por uma crise severa de identidade. E de uma crise de identidades, digamos assim. Há muita dificuldade para as pessoas entenderem quem elas são, há muita dificuldade e muitas vezes criatividade, e uma criatividade nem sempre saudável, de entender que a nossa individualidade, ela está de alguma maneira ligada à nossa identidade, mas isso não nos permite que sejamos tão individualistas que possamos nos perder em múltiplas identidades que não dizem realmente quem nós somos. E tudo isso deriva do fato de que o ser humano é identificado ou se identifica nos seus vários papéis e funções na vida a partir de uma clareza que deve existir na mente dele, clareza essa que não é possível sem a graça de Deus que se revela ao homem e que é uma clareza derivada da identidade do próprio Deus. Quem Deus é, ajuda-nos sem dúvida alguma, de maneira perfeita, a entender quem nós somos. E a razão disso é porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não somos iguais a Deus, mas recebemos de Deus atributos comunicados que nos dizem quem nós somos, como fomos criados, imagem e semelhança de Deus. A falta, portanto, de compreensão de quem é Deus e como isso determina também quem eu sou, é acirrada e prejudicada ainda mais, ou é aumentada ainda mais, digamos assim, pelo fato de que esse homem se afasta de Deus e ainda assim tenta, nas suas derivações identitárias, entender quem ele é, sem uma luz que o ilumine nessa trilha, nessa jornada. E aí o que resta é a criatividade do gênio humano, da natureza humana, e que, como eu falei no início, nem sempre é saudável. O mundo hoje se perde em identidades, são muitas siglas, e essas muitas siglas fazem com que as pessoas tentem se diferenciar e serem indivíduos, se agrupando em categorias sociais, em agrupamentos de identidades, que ao invés de nos unir naquilo que a nós é comum, que é a imagem e semelhança de Deus, fomos todos criados à imagem de Deus, na verdade nos separa. E obviamente que ideologias tomam isso para si e acirram e ainda mais enfatizam essas derivas identitárias, essas categorias sociais, esses segmentos e agrupamentos de pessoas, porque a ideia por trás dessa mente maligna que usa esse sistema ideológico, esse sistema que nós chamamos de mundo, conforme a Bíblia, é uma mente que tenta separar para prevalecer, desde sempre. Desde o Jardim do Éden, essa mente diabólica separou o homem de Deus para poder prevalecer sobre o homem, e tomando de Deus, torná-lo, na verdade, um mero boneco nas suas mãos para pecar contra o Criador. Nós hoje pela manhã vimos que quando Deus, no entanto, se revela a alguém, porque nós não podemos conhecê-lo, visto que ele é o totalmente outro, o transcendente, o infinito, o inalcançável Criador, que ele não está misturado com as criaturas, embora esteja presente na criação. Quando esse Deus então se revela ao ser humano, ele diz quem ele é. E diz quem ele é, não apenas entregando um cartão de visita, mas impactando este ser humano. Deus se apresenta para dizer que ele nos acompanhará por toda a vida, desde a nossa concepção até aquele momento que nos reencontraremos com ele, e que nessa caminhada ele nos transformará, e nos transforma por meio desta revelação que ele faz. Vimos que isto aconteceu com Moisés, e vimos qual foi o contexto em que ele estava. No deserto de Midian, tomando conta das ovelhas do seu sogro, Jetro, depois de 40 anos de um período glorioso em que ele foi criado como príncipe do Egito, para tomar o lugar de Faraó. Ali agora em desgraça, aparentemente expulso do maior império da época, ele se torna um mero pastor de ovelhas. E naquela situação, como nós iremos ler hoje, ele tem um encontro com Deus, ou melhor, Deus tem um encontro com ele, e o faz de maneira transformadora.
Vimos hoje pela manhã que Deus se apresenta como aquele que deve ser temido. E ele o faz no momento em que deixa muito claro que, apesar de atrair a atenção de Moisés, no meio daquele fenômeno, como nós vamos ler, ele diz assim: tira, porém, as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que eu estou, em que tu estás, é santo. E a santidade de Deus significa que algo é separado do uso comum. Aquele lugar era um lugar santo, porque Deus estava ali, santificava aquele lugar, e só isso era suficiente para separar Moisés de Deus como pecador que ele era. Vimos que, por causa desse temor, Deus também se revela como alguém que está interferindo e intervindo na história da humanidade, e particularmente do seu povo. Deus faz referências quando se apresenta para Moisés, que era um judeu, um hebreu, vivendo naquela terra e criado na cultura egípcia, como sendo o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, os antepassados do povo de Moisés. E o que ele estava fazendo, basicamente, era relembrando a história do passado daquele povo da aliança. Mas também diz que é um Deus presente, que estava vendo naquele momento o sofrimento do povo lá no Egito e que iria interferir para construir um futuro, para levar aquele povo, enfim, para a terra prometida, depois de 430 anos que a promessa havia sido feita a Abraão. Vimos que, com tudo isso, aquele encontro transformou Moisés, e transformou por meio da revelação de quem Deus é. Hoje à noite, o que eu desejo compartilhar com os irmãos, ainda nesse texto de Êxodo capítulo 3, é daquele diálogo que Moisés tem com Deus e Deus tem com Moisés, aquilo que é a identidade do próprio Moisés como povo da aliança. Então vimos pela manhã a identidade de Deus e como isso impacta a revelação que ele faz a Moisés, e vamos ver hoje como isso, à noite, como isso também ajuda-nos a entender quem nós somos. Quem Deus é, ajuda-nos a entender quem nós somos. Isso é importante nos dias presentes, particularmente para você, povo de Deus. Vamos ler o texto sagrado e isso ficará mais claro na medida em que você for relembrando essa história que certamente você já leu em outros momentos. Abra, portanto, a palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 1 em diante, onde nós iremos ler a palavra do Senhor nesse momento. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Midian era a região. E então, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, ali na península do Sinai, depois conhecido como o próprio Monte Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, e veja o artigo definido, o anjo, não um anjo. Esse anjo do Senhor é o que a gente diz que é uma teofania, Deus aparecendo a si mesmo como um ser, como um mensageiro, ou uma cristofania, e por isso no Salmo diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, e esse anjo é o próprio Deus, como aquele que traz uma mensagem. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, um arbusto de cerca de 3, 4 metros, retorcido, sem folhas, naquele lugar inóspito. E aquele fenômeno fez com que Moisés olhasse, e eis que a sarça, que era uma planta, ardia no fogo, mas não se consumia, não se tornava cinza, nem carvão, apenas tinha o calor e o fulgor daquele fenômeno. Então Moisés disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver Deus, ou seja, Deus aparece, revela-se e Moisés reage querendo conhecer mais, Deus do meio da sarça, e não confundido com a sarça, o chama e diz: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E diante dessa resposta de Moisés dizendo: eis-me aqui, Deus continuou e disse assim: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais,
do Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, como reação à revelação de Deus, escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Teve um senso de reverência e de finitude muito claro. Disse ainda o Senhor: certamente, deixando o passado para trás, hoje eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, aqueles que agem subordinando a trabalhos forçados como se fossem donos deles. Os hebreus eram escravos, portanto. Eu conheço-lhe o sofrimento, e por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, a mesma promessa que havia sido feita a Abraão. Esse é um lugar que hoje está habitada por cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. E a razão de eu fazer isso é o clamor dos filhos de Israel que chegou até mim. E também eu vejo, e sendo um Deus justo, me revolto contra a opressão com a qual os egípcios estão oprimindo a eles. Vem agora, Moisés, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí começa o diálogo, que é mais o núcleo daquilo que eu quero ministrar hoje. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus então lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés então a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que é que eu lhes direi? Então disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse assim mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Então disse Deus ainda mais a Moisés: e assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eterno, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai agora, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade eu vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei a subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra lá que mana leite e mel. E então aqueles anciãos ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, e sei que ele não fará se não for obrigado com mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele, e depois ele então vos deixará ir. Eu darei mercê, misericórdia a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não sairá de mãos vazias. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar, queridos. Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco. Fala conosco, Pai, porque Tu estás aqui. É a Ti que nós consagramos esses louvores que acabamos de cantar. É para Ti que nós oferecemos as nossas orações. É para Ti que nós oferecemos este louvor e esta adoração, este culto ao Senhor, porque nós reconhecemos que esse encontro contigo no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no dia em que Teu Filho ressuscitou dentre os mortos, certamente é o momento em que nós gloriosamente nos encontramos diante da Tua face, como filhos e filhas,
E não somente para falar tudo o que já dissemos, e ainda diremos, para te louvar, exaltar e adorar, mas também, Senhor, para te ouvir, para que os dias seguintes dessa semana sejam marcados pelo eco daquilo que ouvimos nesta noite, para que nossas decisões, pensamentos, palavras, escolhas sejam marcadas por isso que o Senhor vai nos falar. Sabemos que se o Senhor não falar, tudo isso é vão, e iremos ouvir apenas um comentário sobre a Tua palavra, mas não é isso que precisamos. Nós precisamos ouvir a Tua voz, e por isso oramos que o Senhor abra o nosso entendimento, dilate a nossa mente e compreensão para ouvir a Tua voz, e ouvindo, nos dê fé para confiar, nos dê firmeza para obedecer. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Queridos, você vê que Deus toma a iniciativa e Deus se revela. Moisés reage, e esse encontro proporciona um diálogo. É curioso que a santidade de Deus, que fica muito claro já na primeira observação que Deus faz a Moisés, quando diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo, não impede que Deus interaja com Moisés. A santidade de Deus não impede o diálogo, não impede a expressão da voz de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Deus faz para nos envolver na sua presença, para falar conosco e para nos instruir. Deus entra em diálogo com Moisés, e nesse diálogo algumas coisas ficam claramente notórias, ficam evidentes aqui. A primeira delas é que Deus não estava se revelando sem propósito. Deus nunca se revela sem propósito. Nós entendemos que quando Deus tira o véu, esse é o sentido da palavra revelar-se, deixar-se conhecer, para que alguém veja por trás do véu quem você é. Quando Deus deixa que aquele povo, e particularmente Moisés, conheça a Ele, sempre tem um propósito. Deus não manifesta a sua presença num vácuo, Deus não manifesta a sua presença para que apenas possamos nos deleitar nele, embora isso seria maravilhoso, e é maravilhoso, mas porque Deus tem um propósito, e esse propósito de Deus revelar-se fica muito claro no diálogo que Moisés tem com Deus e Deus tem com Moisés. Depois de fazer referências ao passado: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu sou o Deus de teus pais, ele imediatamente começa a dizer sobre a realidade presente, como ele a conhecia e como ele iria intervir nesta realidade presente. É consolador sabermos que Deus, que é transcendente, o totalmente outro, o inalcançável, o incognoscível, aquele que nós não chegamos nem perto de compreender, mas que sabemos pela fé e conhecemos que Ele é, que esse Deus possa estar interessado nos detalhes da vida de um povo. Veja, a gente tem a perspectiva, como cristãos, sendo herdeiros da fé, que foi dada um dia aos hebreus, que eles são um povo da aliança. Nós somos do mesmo povo, que é um povo da aliança pela fé. Paulo diz que nós somos filhos de Abraão pela fé, não do ponto de vista étnico, nem todos são judeus, descendentes de judeus, etnicamente falando, mas nós somos pela fé do povo da aliança, a mesma aliança do passado, do presente em Cristo. E por isso para nós é um povo especial. É um povo que Deus escolheu de maneira soberana e graciosa, não porque era um povo especial na quantidade, na força. Deus inclusive diz isso na sua palavra, mas Deus escolheu porque quis, e ao escolher o singularizou, o distinguiu de todos os povos, e nós vemos isso na história da humanidade, na história da revelação. No entanto, do ponto de vista das demais nações, eles eram apenas um bando de escravos, eles eram apenas alguém ou alguns que 430 anos antes tinham recebido uma revelação por meio de um homem chamado Abrão, um mercador de ídolos, alguém que era contrário à palavra de Deus, um pagão, e que tinha saído de Ur dos Caldeus para uma terra prometida, e que por conta de uma fome severa, o seu neto Jacó acabou por chegar no Egito. Egito esse que já tinha recebido secretamente o filho de Jacó, José, e que agora se revelava como o protetor dos hebreus. E daquela proteção inicial, logo quando mudou o faraó no poder, a situação daquele povo mudou, e eles se tornaram de povo bem-vindo, mão de obra bem-vinda, a simplesmente um bando de escravos.
Eles cresceram e se multiplicaram tanto que começaram a ser incômodo para Faraó. Nós conhecemos a história. Ele deu uma ordem às parteiras do Egito que matassem toda criança do sexo masculino que nascesse, para que eles não tivessem força militar, tivessem a capacidade de gerar, sim, algum tipo de trabalho, mas não necessariamente de rebelião interna. E desse milagre que Deus opera, livrando Moisés dessa morte, então nós chegamos a essa situação. E Deus diz: eu me interesso por isso. Como assim? Eu me interesso por isso. Talvez uma das mentiras mais deslavadas que se diz hoje é que o Deus transcendente, se existe para aqueles que assim mentem, Ele não estaria interessado na vida pessoal de ninguém. Ele é um Deus preocupado demais com o cosmos, com as galáxias, com os grandes fenômenos da natureza. Como pode alguém qualquer, numa cidade qualquer, como a nossa, num lugar qualquer do globo terrestre, imaginar que orando o Deus Todo-Poderoso haverá de ouvi-lo? Que clamando Deus vai dar atenção a uma voz fraca de um pecador limitado, que nem mesmo sabe o que vai comer no final do dia, se Deus não prover para ele. Mas diz o texto que a palavra do Senhor diz que Deus viu e ouviu. Obviamente que quando nós ouvimos e vemos, nós vemos e ouvimos de maneira diferente de Deus. Porque quando nós vemos e ouvimos, nós obtemos conhecimento, informação. É para isso que servem os sentidos. Tudo que eu processo como ideia e pensamento vem por meio dos meus sentidos, particularmente da minha audição, particularmente da minha visão. Deus não. Deus não precisa ouvir nada para saber de qualquer coisa. Deus não precisa ver nada para saber de qualquer coisa. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas em potência e não apenas no ato. Ele sabe todas as coisas previamente. O salmista, no Salmo 139, diz que antes que saiam as palavras da minha boca, o Senhor as conhece todas. Então por que Deus diz particularmente a Moisés: eu vi e ouvi? É porque Deus está dizendo assim: eu vi e ouvi, eu conheço e conheço de maneira perfeita. Na maneira como a linguagem antropomórfica, a linguagem de Deus é colocada em forma humana, se expressa aqui, significa que Deus está conhecendo perfeitamente. Ele diz assim: eu tenho clareza perfeita e cristalina do que está acontecendo. Eu entendo os porquês, entendo os propósitos e nada foge ao meu controle. Eu estou vendo e ouvindo. Diga-se de passagem, inclusive, diz o texto que ele vê primeiro antes de ouvir. O texto diz que ele viu a aflição do seu povo, verso 7, e depois ouviu o seu clamor. E essas duas expressões, além de dizer que Deus está ciente de tudo, também significa que Deus está interessado em tudo. É curioso que o ouvir e o ver no Antigo Testamento, na maneira como a semântica hebraica é feita, tem um significado muito especial. Lembra de Jó? A palavra de Deus diz que no final do capítulo 42 de Jó, no começo do capítulo, melhor dizendo, no final do livro, é dito que Jó, depois da experiência com Deus, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Significa o quê? Significa que Jó, não Deus, conhecia parcialmente quem era Deus. Ele era informado acerca de Deus, porque obviamente a fé, todas as coisas que são divinas, se tem por intermédio de ouvir. Paulo mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas compreender o sentido mais profundo, na maneira semântica hebraica, não se ouve, se vê. Tanto é que o Evangelho de João inteiro é baseado, bem joanino e bem hebraico como ele é, João sendo um judeu, com a ideia de se ver. Você vai ver o Evangelho de João todo baseado em experiências em que as pessoas veem Deus, em que Deus vê as pessoas, em que Ele permite uma compreensão mais profunda. Quando Deus então diz: eu vi primeiro e eu ouvi também o clamor, Ele está dizendo assim: eu conheço perfeitamente, eu compreendo a realidade desse povo. Ou seja, Deus é um Deus que não somente se interessa,
mas é um Deus que intervém. Por quê? Porque logo depois diz o texto: conheço-lhe o sofrimento, verso 7 ainda, e no verso 8 ele diz a decisão que ele toma: por isso eu desci. Veja, desci no passado, já desceu, já estava presente, já estava envolvido, não necessariamente lá na terra do Egito, mas aqui em Midian, quando eu me revelei para ti. Por isso eu desci, eu me revelei, eu sei o que eu sei, e eu conheço o que eu conheço, e isso me moveu para estar aqui com você, com um propósito. Diz o texto: desci a fim de, ou seja, para livrá-lo da mão dos egípcios, mas não livrá-lo apenas, mas também para encaminhá-lo para subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Hoje um lugar que é habitado por outros povos será teu. E ele repete a promessa que fez a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus então é um Deus que se revela, que se imiscui nos negócios das pessoas, na vida cotidiana de cada um dos povos, do seu povo em particular, com um propósito: cumprir as suas promessas. Isso traz para nós um consolo muito grande, quando nós oramos, quando nós clamamos a Deus e quando nós nos entendemos como povo de Deus. Ou seja, eu sou alguém, você é alguém, que parte desse povo, assim como Moisés, pode clamar a Deus, e Deus não estará desinteressado de você. Ele é um Deus interessado, Ele é um Deus envolvido, um Deus comprometido, um Deus que desce, um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que está disponível para intervir na sua vida. Deus é um Deus que intervém. Isso, sem dúvida alguma, irmãos, traz um reforço à identidade de quem nós somos. Quando você é criança, desce para a rua, naquela época se podia fazer, hoje é pelo playground, e aí você entra em interação com as crianças. Em dado momento sempre acontece uma competição e às vezes um conflito. E naturalmente a primeira coisa que uma criança, quando se sente ameaçada, ou quando se sente enfraquecida diante daquele suposto adversário do joguinho ou da brincadeira, faz, buscando socorro, é voltar-se para quem? Para o seu pai. É dizer assim: espera aí que eu vou chamar meu pai, espera aí que eu vou buscar reforço, espera aí que eu vou clamar a quem pode mais do que eu. Tanto é que as brincadeiras infantis é para descobrir quem é o pai mais forte do que o outro, quem é o pai mais inteligente do que o outro, quem é o pai mais presente do que o outro, que pode socorrer mais do que o outro. E assim o que acontece aqui é que este povo, que tem pai, que tem Deus, clama a este Deus e pede socorro. Eles estavam no meio do império mais poderoso da época, eles estavam no meio de um povo que tinha agora olhares maus para com eles, que os viam como ameaça, como alguém que poderia a qualquer momento sublevar a ordem. Eles viviam debaixo de açoites, de um trabalho forçado cada vez mais cruel, e apesar disso eles clamam a Deus, talvez ali no escondidinho da noite antes de dormir, pedindo misericórdia para suportar mais uma noite de sono mal dormido, e amanhã novamente a rotina de algozes que tiravam a força de trabalho e ainda os castigavam. Deus ouve esse povo, e ao ouvir esse povo, diz o Senhor que Ele cumprirá um propósito. É algo absurdamente impossível aos olhos humanos. Veja, se Abraão, quando estava no meio dessa terra, ele já tinha passado por essa terra, Deus diz que fez Abraão prosperar, e ele se tornou tão rico, mas tão rico, que a terra já não podia suportar o seu gado e o gado do seu sobrinho Ló, a ponto de eles se separarem. Agora eles eram apenas escravos. Já tinham tido talvez um início glorioso na terra prometida, mas não mais agora. Eles estavam agora como escravos, e Deus escuta escravos, Deus escuta oprimidos, Deus escuta gente sem esperança, Deus escuta gente angustiada, Deus escuta gente sem status social, econômico, político ou de qualquer natureza. Deus escuta gente e vê o sofrimento de gente quando ninguém mais quer ouvir, quando ninguém mais quer prestar atenção, quando ninguém mais quer se envolver. Deus chama para si aquele que todo mundo exclui. E diz o texto que isso é para cumprir uma promessa. A palavra de Deus diz, através do profeta Jeremias, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
que tudo aquilo que ele disse ele fará, e tudo aquilo que ele prometeu ele cumprirá. Deus é Deus fiel, fiel antes de tudo a si mesmo. Ele é coerente consigo mesmo, com suas palavras e suas promessas. Ele não é o Deus que entra em contradição, que diz apenas por dizer. Ele é o Senhor soberano que controla todas as coisas. Quando Ele diz, pode ter certeza que Ele fará. Quando Ele promete, pode ter certeza que Ele cumprirá. E não cumprirá por causa de você ou por causa de quem recebeu a promessa. Ele cumprirá por si mesmo, porque Ele é fiel. Ele é fiel a si mesmo, às suas palavras, aos seus propósitos. E é isso que acontece de Deus dizer a Moisés. Ele diz que o clamor dos filhos de Israel, verso 9, chegou até ele, e ele então é movido também pelo seu senso de justiça, pelo seu senso de equidade. Não era justo aos olhos de Deus a situação que aquele povo passava, sendo ainda mais quem eles eram. Veja, ele diz, eu vejo a opressão, verso 9, com que os egípcios estão oprimindo. Então Deus é um Deus que intervém, que escuta e que vê aquilo e aqueles que nós somos. E aí, dentro desse diálogo, Deus traz uma terceira realidade para Moisés. E a terceira realidade é que no propósito de Deus, que o faz descer, que o faz ver, que o faz ouvir, ele tem um papel fundamental. Ele diz o texto, vem agora e eu te enviarei a Faraó. Veja aí o verso 10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó. Que Deus estava interessado, que Deus já tinha visto, que Deus já tinha ouvido, que Deus havia descido, que Deus havia ouvido o clamor, que Deus iria intervir. Até aí, Moisés estava feliz e satisfeito com essa ideia. Afinal de contas, ele tinha saído do Egito, fugido da opressão. Mas agora Deus diz assim, e você tem parte com isso. Você é parte disso. Você não é apenas aquele que vai usufruir dessa libertação. Você vai ser o instrumento da libertação. Você vai ser aquele que vai participar da libertação. Na verdade, você vai liderar essa participação. Você vai ser o mediador dessa participação. Será por você que eu farei essa libertação. É curioso que várias vezes na nossa vida, irmãos, nós somos enganados com a ideia de que a promessa de Deus deve nos deixar na passividade. Somos objetos do seu amor. Nada precisaríamos fazer. Somos objetos da sua graça. Deus fará de qualquer maneira. Fatalismo não é crença na soberania de Deus. Pensar que Deus fará e fará independente de mim não é necessariamente aquilo que a Bíblia revela. O que a Bíblia revela é que Deus faz frequentemente por nosso intermédio. E quando por alguma dificuldade nossa, pecado, limitação ou indisposição, Ele não pode contar conosco, Ele faz apesar de nós. Mas Ele só faz apesar de nós quando não pode fazer através de nós, por nosso intermédio. Deus fará você prosperar? Sim, se você estudar, se você trabalhar, se você for inteligente, se você o honrar. Deus fará você então ter uma saúde plena e uma longevidade? Sim, se você se cuidar, porque se você não se cuidar, os processos naturais acontecerão e você não terá a longevidade nem a saúde que Deus lhe der. Então Deus usa todos esses meios e usa você. E aqui Ele queria usar Moisés. Ele diz aqui, eu te enviarei a Faraó, verso 10 novamente, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Aqui começa Moisés a falar. Diz o texto no verso 11 que Moisés diz assim, quem sou eu? É curioso que ao mesmo tempo que ele pergunta, quem sou eu para que o Senhor me use, indo a Faraó e tirando do Egito os filhos de Israel, ele está fazendo duas perguntas. Uma pergunta relacionada à identidade e uma pergunta relacionada à credibilidade. E essas duas coisas estão juntas. Quem você é o que torna crível aquilo que você fala e aquilo que você faz. A pergunta aqui, quem sou eu, é a pergunta, diante de quem tu és, quem sou eu? Depois ele vai perguntar explicitamente, Deus, quem tu és? Mas quem sou eu? Por que eu? Por que eu? Eu ainda não deixei de estar lá no Egito, eu deixei de ser o príncipe do Egito. Isso que o Senhor está pedindo, um acesso a Faraó, eu tinha, não tenho mais. Eu tinha, quando estava nos meus dias de glória. Hoje eu estou nos meus dias de desgraça. Quem sou eu para sair daqui agora e voltar para uma terra de onde eu fugi, porque matei um egípcio que estava oprimindo um irmão hebreu? Quem sou eu agora para simplesmente chegar, voltei? Havia então um senso de inadequação, de incompetência, de impotência da parte
de Moisés. Havia um senso de que ele possui identidade agora, que era uma identidade marcada pelas circunstâncias, não tinha mais credibilidade. Preste bem atenção nisso. Uma identidade marcada pelas circunstâncias parece dar a alguém uma falta de credibilidade. Mas o homem não é marcado pelas suas circunstâncias. Ortega y Gasset diz que o homem é o homem e suas circunstâncias, porém nem sempre. Às vezes existem propósitos que ultrapassam a existência e a circunstância humana. Você é quem você é aos olhos de Deus quando você está por cima, mas também quando você está por baixo. Você é aos olhos de Deus quando você tem acessos e quando os acessos estão quebrados. Quando você se acha olhando as circunstâncias e analisando as circunstâncias que está no momento bom da vida, mas também quando você olhando as circunstâncias está no momento ruim. Você é quem você é aos olhos de Deus e isso não muda, apesar das circunstâncias. Por isso Deus, olhando para aquela alegação, ele entra no diálogo mais profundo e novamente vai ao ponto de ter que se apresentar a Moisés, para que Moisés resgatasse a identidade que ele havia perdido, o que ele julgava fragilizada. Veja que no texto direto diz assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 11, como é que Deus responde a ele? Não dizendo quem Moisés era, mas dizendo e garantindo que ele estaria com Moisés. Eu serei contigo. Eu serei contigo. A presença de quem Deus era junto de Moisés o ajudava a entender quem ele era. A presença de Deus na vida da gente, queridos, faz com que a gente se veja de maneira diferente daquelas circunstâncias e os olhares circunstanciais que são postos sobre nós. As pessoas podem dizer o que quiser de você, mas você é que tem que saber quem você é. E quem você é depende de Deus estar com você ou não. Se Deus está com você, você é quem você é. Se Deus não está com você, você é o que as circunstâncias dizem que você é. E eis aqui um segredo. Deus revela para Moisés: eu serei contigo. Essa expressão, eu serei contigo, é repetida várias vezes nos 40 anos difíceis que Moisés passou liderando esse povo. É como se Deus dissesse assim: aguenta, meu amigo, porque eu serei contigo. Quando o povo se rebelou, aguenta, porque eu serei contigo. Quando faltou água, eu serei contigo. Quando as águas ficaram amargas, eu serei contigo. Quando os amalequitas desafiaram e quiseram matar aquele povo no deserto, Deus disse: eu serei contigo. Quando eles estavam diante do Mar Vermelho e Deus disse a Moisés: coloca agora o bordão diante das águas e as águas abrirão diante de ti, ele disse: eu serei contigo. E por 40 anos na caminhada, Deus disse: eu serei contigo. Para prover, para proteger, para libertar, para fazer infinitamente além daquilo que você imagina, pede ou clama a Deus. Não é diferente conosco. Deus faz exatamente isso. E não é apenas por causa de Moisés, é por causa da sua aliança. Sabe por quê? Porque em Josué capítulo 1, quando Moisés já era morto e um novo líder tinha surgido, o que foi que Deus disse a Josué? Josué, eu serei contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. O eu serei contigo não é porque é Moisés, não é porque é Josué, é por causa da aliança de Deus com o seu povo. As circunstâncias mudam, os nomes mudam, mas a presença e a fidelidade de Deus permanece para sempre. Hoje Ele pode dizer para você: eu serei contigo, se você é povo da aliança. Nas circunstâncias que você estiver vivendo, Ele vai dizer: eu serei contigo. E isso marcará a sua identidade, desde que você compreenda fazer parte dessa aliança. E isso aí distingue uns dos outros. Porque ele diz assim: eu serei contigo e este será o sinal. Sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E que monte era este? O Monte Sinai. 3 meses depois do povo sair do Egito, eles chegam no sopé do Monte Sinai. Ali Moisés sobe sozinho para o alto do monte e o povo fica embaixo. Ali Deus se revela e entrega a Moisés as leis do Senhor. E essa lei do Senhor vai ser a constituição de um novo povo. Vários códigos, mas principalmente os mandamentos, os 10 mandamentos. E isso se cumpre. E ao fazer isso, fica muito claro que Deus estava sendo, naqueles primeiros 3 meses, com ele, porque o sinal se cumprira. Mas então Moisés continua o diálogo.
Verso 13, ele diz assim: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntaram, qual é o seu nome e o que é que eu lhes direi? Veja, aqui nós podemos compreender a dúvida de Moisés de duas maneiras. A primeira delas é porque realmente era muito difícil. 430 anos como escravo. O pai daquela geração tinha sido escravo, o avô daquela geração tinha sido escravo, o bisavô daquela geração tinha sido escravo. Talvez os primeiros que chegaram àquela terra lembravam da promessa a Abraão, Isaque e Jacó, e passavam para os seus filhos, e na primeira geração esse sentimento que Deus enfim iria levar para a terra prometida era forte. Na segunda geração tinha diminuído um pouquinho, na terceira geração tinha diminuído um pouquinho mais, e talvez Moisés olhasse e dissesse assim: esse povo não vai acreditar, já faz 4 gerações que eles escutam que Deus levará para a terra prometida, terá que ser algo muito especial para convencer esse povo. Era, portanto, uma objeção justa, era uma objeção naturalmente compreensível, porque era uma objeção de quem via as circunstâncias. Além disso, Moisés também entendia que todo aquele processo de aculturação que eles tinham passado, em 4 gerações dentro do Egito, talvez estivesse confundindo a cabeça de muitos deles. A gente sabe qual é o poder pervasivo que a cultura tem ao nosso redor. A gente às vezes se fortalece ou se enfraquece com as coisas que convivemos no dia a dia. Por isso, estar na igreja, entre outras coisas, é vivenciar uma contracultura. Quando de dia a dia nós escutamos valores, princípios e ensinos contrários à palavra de Deus, e no domingo nós reforçamos a nossa identidade, as nossas convicções e a capacidade de contrapor-se a este mundo, nas suas concepções equivocadas. O que acontecia com aquele povo? Aquele povo vivia numa cultura politeísta, irmãos, onde cada fenômeno da natureza recebia um nome, o nome de um Deus. Eles adoravam o rio, que era o rio da fertilidade, o rio Nilo, e a esse rio dava o status de Deus. Eles dependiam de Faraó, o grande tirano da época, e a este Faraó eles colocavam no panteão, no lugar mais alto dos deuses do Egito. Serpentes eram deuses, animais dos rios eram deuses, os primogênitos de cada geração eram deuses. Aquelas 10 pragas não foram apenas 10 manifestações do poder de Deus, foram 10 combates contra os deuses do Egito, e em cada um deles, Deus com mão forte humilhou tudo aquilo que eles acreditavam que era Deus, para mostrar que só havia um Deus verdadeiro, e aquilo de uma maneira ou de outra estava impregnada. E vem Moisés do nada e diz para eles: olha, o Deus de vossos pais, que há 430 anos tem deixado você sofrer, que fez seu bisavô morrer, que fez seu avô morrer, que fez seu pai morrer sem ver a promessa, ele agora vai cumprir. O que você acha que eles iam pensar? Naturalmente eles iam dizer assim: quem? Você é que vai ser o nosso líder nessa libertação? Então era natural que Moisés temesse e perguntasse assim: como é que eu vou me apresentar, e principalmente como é que eu vou lhe apresentar a esse povo? Em outras palavras, ele pergunta: qual é o seu nome e o que é que eu lhes direi? E aí no verso 14, um dos mais importantes versos de toda a Bíblia, Deus se apresenta. Veja, até então, Deus era conhecido por um nome genérico, que era o nome El, que significa Deus de um modo genérico, ou Elohim, que é o plural desse nome El, e também por um nome, ou também pelo nome que a partir de agora ele passa a ser apresentado. Ele diz assim: eu sou o que sou. Veja, se na sua Bíblia ela estiver igual à minha, e provavelmente estará, você vai ver, como está aí vendo na plataforma, que essa frase está em caixa alta. Na verdade, essa frase inteira são apenas quatro letras, o chamado tetagrama do nome de Deus. Em hebraico você não tem vogais, as vocalizações do hebraico foram posteriores. As pessoas falavam, obviamente, porque sem vogal não há som, não há vocalização, uma língua só consonantal não existe. No entanto, do ponto de vista da grafia, eles não usavam o nome com vogais. Eles liam com vogal
Eles falavam com vogal, mas eles não escreviam com vogal. São os maçoretas futuros que colocam vogal nas letras hebraicas. Então, esse nome nós não sabemos precisamente qual é a vocalização deles. Alguns dizem que era Iavé, outros dizem que era Javé, outros dizem que era Jeová. Mas o mais importante é o sentido, o significado que está aí expresso nessa frase em português. Deus é quem é. Eu sou o que sou. Bom, irmãos, caberia um sermão inteiro só sobre essa frase. Mas basicamente, deixa eu dizer o que é que ela significa. Ela significa de Deus dizer que Deus não está preso à existência. Ele significa dizer que Deus compreende toda a essência do ser. Significa dizer que esse Deus, que é quem é, eu sou o que sou, não é semelhante a nenhuma criatura que está, que é transitório, que esteve ontem e pode não estar hoje, pode estar hoje, mas não estará amanhã, que tem começo e que tem fim. Deus não, Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele não tem meio, Ele está fora do tempo, Ele é o Deus que é. Mais do que isso, Ele é um Deus que não é afetado pelas circunstâncias, Ele não é mais ontem e menos hoje. Os seus atributos não sofrem variação. Por isso que Ele é o Deus imutável. Não significa que Ele é o Deus imóvel. Ele é dinâmico, Ele age no tempo e no espaço, mas Ele não muda. Minhas orações não mudam a Deus, nem tampouco a oposição de Satanás muda a Deus. As decisões humanas não mudam Deus nem os seus propósitos. Ele é quem Ele é. Agora, irmãos, no mundo instável, como era aquele do mundo dos faraós, daquela situação caótica que o povo de Deus vivia, e no mundo instável como nós vivemos hoje, o que existiria de mais firme para alguém acreditar numa revelação e no chamado desse Deus, senão dizer que Deus é quem Ele é? Por isso que Deus se apresenta assim: eu sou o que sou, eu sou aquele que não muda, eu sou o que sou. E então dirás a eles: eu sou, me enviou a vós. Eles estavam acostumados a ouvir o nome de muitos deuses: Serapis, Osíris, Nizam, Nilo, mas eles não conheciam esse nome. Deus então usa Moisés para no futuro dizer para esse povo: eu sou, me enviou a vós. E todos os outros são falsos deuses. Deus diz mais ainda, que Ele dirá a Israel, aos filhos de Israel, veja aí no verso 14: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés. Eu gosto muito da maneira como o próprio Moisés depois escreve isso que aconteceu com ele, porque o livro é escrito por Moisés. Parece repetitivo, né? A gente, quando lê uma literatura antiga, ou literatura da Bíblia, por que não conta uma história mais sintética de uma vez só e fica repetindo uma coisa e outra e tal e assim por diante? Tem um propósito nisso aqui. Deus está dizendo aqui várias vezes: disse mais, disse mais, disse mais, e então disse ainda Deus mais, e Ele diz assim: a Deus, verso 15: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, e este é o meu nome eternamente, e isso será lembrado de geração em geração. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho dos sobrenomes da minha família. Via em regra, nós temos orgulho dos sobrenomes da nossa família. Nós temos tanto orgulho que às vezes as mulheres preferem nem colocar os nomes da família dos maridos. Tal é a preservação que desejam fazer. Minha esposa, por exemplo, ela decidiu continuar sendo Céfara Bezerra Mota, talvez por uma questão agropecuária. Como eu sou granjeiro e ela é Bezerra, então talvez seria uma coisa muito agropecuária para colocar no nome só. Então ela resolveu continuar como Céfara Bezerra Mota, e eu continuei, obviamente, com Robson Grangeiro Monteiro. Minha filha casou, e talvez o maior impacto, além de ter visto ela sair e dar tchauzinho para mim depois da festa de casamento, e eu olhar para a Céfara e ela para mim, eu sabia assim que nunca mais
seria a mesma coisa. Ela deu tchauzinho, feliz da vida assim, para mim, tchau papai. Pegada na mão de um sujeito que conhecia ela há 5 anos, eu que a criei por tantos anos. Além do choque disso, no dia seguinte, eu abro o Instagram para ver as fotos e ela tinha mudado o nome dela. Eu sabia que o nome dela tinha mudado, mas não precisava ter colocado no Instagram. Não é verdade? A menina que eu crio e chamo de Manuela Monteiro e Mota, de repente se torna Manuela Emerick. Um nome feio, com todo respeito, né? Com todo respeito ao nome da família do esposo dela, mas era muito mais bonito Monteiro e Mota, mas vira Emerick. E eu fiquei com raiva, mas literalmente fiquei com raiva, e fiquei esperando o momento dela falar comigo. E eu disse: Manuela, por quê? Tu passa a vida toda, tu tem não sei quantos seguidores na internet, e tu muda teu nome assim de um dia para outro. E ele fez: Ô Painho. Ô Painho é o nome do meu marido. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: quando eu vejo Deus fazer questão de dizer o seu nome, e dizer que aquele povo seria identificado como Deus, como povo desse Deus que é quem é, o Senhor da aliança, que fez com eles esta aliança, e que isso marcaria a vida deles para sempre, e nunca mais eles seriam um povo sem nome, cachorro sem dono, que eles teriam nome e o sobrenome deles era o povo de Deus, povo da aliança, povo do Senhor, no genitivo, possessivo, significando pertencimento. Eles eram de Deus, e isso marcava a identidade deles. Para mim é algo sensacional, maravilhoso. É mais importante do que ser presbiteriano, diga-se de passagem, embora ser presbiteriano é uma alegria muito grande. É mais importante do que qualquer identidade humana, é a identidade de ser povo de Deus. E isso muda, e aqui eu chego ao âmago do que eu quero ministrar aos irmãos, já me caminhando para o final da mensagem. Aquilo que você é, quem você é, sua identidade, é marcada pelo sobrenome que você recebe. Sobrenome que é o nome de Deus, a identidade de Deus, a essência de Deus. Isso muda completamente, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai saber que Deus estará com você, porque você é quem você é, devido ao fato dele ser quem ele é. Passam as coisas, as circunstâncias, a gente pode ser afrontado, magoado, marcado, traumatizado pelas circunstâncias da vida, as pessoas podem nos considerar o que quer que seja, mas nós sabemos quem nós somos, porque Deus diz quem Ele é e nos marca como pertencentes a Ele. Este é o meu nome eternamente, e olha que coisa maravilhosa, e assim serei lembrado de geração em geração. O diálogo continua, e chegando ao final, chega um momento em que Deus diz quais são as circunstâncias pelas quais Ele vai cumprir a sua promessa, porque em dado momento Ele diz assim: olha, eu sei que Faraó não vos deixará ir, verso 19, eu sei que Faraó não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Essa expressão mão forte é uma expressão que se repete em outros lugares da Bíblia, algumas vezes como sinônimo, quando diz que Deus está à minha direita, porque normalmente, na maioria da população, é a destra que é a mão forte de poder. Deus está dizendo, em outras palavras, é que Ele intervém com poder, até mesmo subjugando pessoas, povos e circunstâncias à sua vontade, por amor do seu povo. Queridos, esse episódio da saída do povo do Egito para a terra prometida, a maneira como Deus fez, é tão marcante que é o episódio do Antigo Testamento mais lembrado no Novo Testamento. Várias vezes os autores do Novo Testamento, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo faz menção à libertação do povo do Egito. Uma festa que é comemorada todos os anos marca esse momento histórico, miraculoso, que é a festa da Páscoa. A festa em que o povo vê Deus passando com seu anjo exterminador, marcando o seu poder sobre o poder dos egípcios e matando inclusive o príncipe do Egito, primogênito de Faraó, para demonstrar que na sua dureza de coração Deus iria até as últimas consequências para cumprir a sua promessa. É tão marcante que a Páscoa é instituída.
e o povo ver o anjo destruidor passar, enquanto comia uma comida rápida, com a mochila nas costas para sair, e é exatamente o sentido da Páscoa. Isso é remetido, trazido à realidade pelo Senhor Jesus na última ceia, e dizer que esta Páscoa sou eu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso marca a identidade dos judeus de tal maneira que todos os anos eles lembram disso, para que fique claro que o seu nome seria lembrado eternamente. Deus está disposto a reforçar, preste atenção, esse é o último sentido, o quarto sentido do texto do diálogo. Deus está disposto a reforçar a sua identidade, de quem Ele é, e consequentemente a sua identidade como povo de Deus até as últimas consequências. Ele vai com você até as últimas consequências. Ele subjuga tudo e a todos. Ele demonstra o seu poder. Ele opera milagres. Ele faz atos maravilhosos, prodigiosos, prodígios, sinais e milagres por você, para que fique claro a quem você pertence e, consequentemente, quem você é. É este Deus que, pela sua identidade, marca a minha identidade. Se no futuro, irmãos, ou quem sabe mesmo nesse presente, você está em dúvidas sobre quem você é, saiba, volte-se para Deus, descubra quem é este Deus que diz quem Ele é e quem você é para Ele, e todas as coisas vão ficar mais simples de resolver. Está faltando, está sofrendo, estou com essa dificuldade, estou passando dificuldades, estou passando opressão. Nenhuma delas foi maior do que esse povo passou. E mesmo assim, Deus disse quem Ele era, Deus disse quem você é. Em algum momento você vai precisar disso, e quando precisar, essa história de Moisés vai inspirar o seu coração a confiar que quem você é, precioso, amado e querido, a ponto de Deus ir até as últimas consequências e subjugar o maior império da época, podem reforçar ao seu coração o valor que você tem para Ele, porque Ele lhe amou com amor eterno, como povo escolhido, povo da aliança. Que Deus traga ao seu coração essas palavras, como palavras de encorajamento, de conforto e de reafirmação do seu valor para com Deus. Amém? Vamos orar e pedir isso a Deus. Eu sei que nos dias atuais nem sempre é simples a gente entender essa verdade, porque ouvimos muitas vozes, ouvimos muitas opiniões, temos muitas informações, e podemos tirar dessas informações muitas percepções sobre nós mesmos. No entanto, acima de tudo isso, é Deus quem diz que você é, a sua identidade, baseada na identidade dEle. Vamos orar juntos. Ó Deus amado, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, naquilo que o Senhor me deu clareza de comunicar aos meus irmãos. Usa para que possamos sair daqui reforçados e entendermos, ó Pai, que no dia de amanhã, quando formos para nosso cotidiano, tivermos que enfrentar situações e pessoas que nos fazem repensar quem nós somos e os vínculos eternos que temos contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a ter a Tua identidade como molde para a nossa identidade. Nós somos quem nós somos, Senhor, porque Tu és quem Tu és. Ajuda-nos a compreender, não somente nesse momento em que é pregado, mas principalmente, ó Deus, confiar a Ti todos os nossos temores e dúvidas nos momentos em que esta identidade é questionada pelas tentações e insinuações do diabo, que nos faz imaginar que não somos amados nem preciosos para Ti, que o Senhor nos deixou debaixo do cativeiro em alguns momentos, insensível e indiferente a nós. Que esta palavra nos faça lembrar que se não foi assim no passado com o Teu povo, também não será assim na nossa vida. É isso que nós Te oramos, pedindo que a compreensão do Teu Espírito venha à nossa mente e ao nosso coração. Nós oramos assim, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.